Como começar uma redação independente do tema? Se você vai fazer a prova do Enem e já tá meio que desesperada, com medo da redação, ou se você já fez e chegou lá na hora, você deu um branco, tudo que você tinha estudado, seu repertório sociocultural sumiu na hora. Isso aconteceu comigo, é muito chato, mas nesse vídeo eu vou te dar dicas valiosas de como você contornar essa situação e tirar uma nota ótima, perfeita. Isso aconteceu comigo, mas eu consegui recuperar a calma e eu tirei 920 e consegui a minha bolsa na faculdade. Se você já gostou do assunto, se você se identificou, já clica no inscrever-se, entendeu? Ativa as notificações, clicando no sininho aí no canto, aperta todas para você não perder nenhum vídeo, porque, cara, você vai imitar se você seguir as dicas que eu tenho para te dar. Bora arrumar os 1000? Primeira dica muito valiosa: comece pela redação. Comece a sua prova pela redação. Como fazer uma boa introdução, como começar a redação de fato do Enem? Olha, é interessante, você pode estar pensando aí, fala assim, Priscila, como assim começar pela redação? Demora pra caramba, tem que pensar um tanto de coisa, fazer tudo dar certo, né? Não é bom, entendeu? Eu não vou ter tempo pra resolver as outras questões. Calma. Olha só, pode parecer nesse primeiro momento contrassenso, mas não é. Se você começa pela redação, o seu cérebro tá fresco, entendeu? Ele tá ali pronto para o fight. Você já vai chegar no pique. Pensa no Usain Bolt quando ele tá lá na faixa de largada, entendeu? Que ele foca todas as energias dele para sair na maior velocidade e se manter na frente. O seu cérebro, por mais que você esteja ali ansioso, ansiosa, nervoso, nervosa, é normal ele se sentir assim. E aos poucos, com o decorrer ali do tempo, principalmente quando fica aquele silêncio, você vai ficando mais calmo. E o seu cérebro também vai entrando nesse ritmo, que vai facilitar para que você consiga trazer à memória as suas experiências, seu repertório de livro, de série, de filme. Então começa, porque por mais que você demore um tempo ali, vai valer a pena, entendeu? Você vai conseguir pensar melhor sobre quais as melhores palavras usar, qual a melhor tese para você abordar, ou seja, qual o melhor problema, sabe? Eu sou do tipo que quero sempre o mais confortável. Eu penso qual o problema dentro desse assunto que eu conseguiria falar assim de boas. Faz isso. Começa pela redação e aborda o assunto de boa para você. Essa é a primeira dica. Se ainda assim você continuar nervoso, nervosa, que foi o meu caso, nessa última prova eu tava pensando tanto no tema da redação, eu tinha estudado, feito várias redações, e quando eu vi o tema democratização do cinema, né, eu, mano, minha cabeça explodiu. Falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu nem sei o que falar sobre isso. Foi então que eu comecei a resolver algumas questões. Eu não indico, mas eu comecei pra ver se o meu cérebro conectava com algumas ideias, pra abrir ali o meu criativo e eu conseguir falar, achar um repertório pra poder usar dentro do assunto que foi disposto. Caso você não consiga realmente ali destravar na hora de fazer a redação, comece a responder algumas questões pra você se conectar com outros assuntos e aí abrir seu criativo, igual eu fiz na última edição. Conseguiu destravar, se foi o caso, vamos pro próximo passo, a próxima dica. Você precisa tomar cuidado na hora que você analisa o assunto. Por quê? O Enem, o corretor da prova, ele vai se atentar aos detalhes, eles são muito detalhistas. Ganha quem encanta, quem realmente coloca ali a autenticidade no texto, quem realmente absorveu o assunto na sua totalidade. Ou seja, o assunto é a violência contra a mulher no Brasil, você tem que discorrer sobre a violência contra a mulher no Brasil. Não só fazer uma redação falando da violência contra a mulher. Muita gente peca nisso, eu já pequei muito nesses aspectos, hoje eu não erro mais nisso. E isso vai aumentar muito a sua nota, porque ele vai perceber que você já entrou bem ligadão no assunto, que você tá sabendo o que você tá falando. Isso vai aumentar a sua nota, assim, exponencialmente. Palavra difícil, né? Enfim. Vamos pro próximo tópico. Beleza, Pri, eu comecei pela redação, eu absorvi o assunto na sua totalidade, sendo detalhista. Vamos começar. Nops, calma. Nessa hora, você vai fazer o quê? Você vai montar o esqueleto da sua redação. Não sai escrevendo, porque senão você vai estar mais suscetível ao erro. Pega ali, pô, beleza, o assunto é esse, o problema que eu me sinto confortável em falar sobre ele é tal, vou pegar esse aqui. Eu, por exemplo, uso causa e consequência. Eu acho legal porque o meu cérebro consegue ligar com mais facilidade problemas ali até chegar na solução. Você pode usar essa técnica também. Cria um esqueleto, o assunto, a minha tese, o problema que eu decidi abordar. Qual que é o repertório que eu tenho? Por exemplo, eu vou usar um filme, eu vou usar um livro, eu vou usar uma série para poder falar desse problema. Qual que é a minha experiência que eu posso colocar aqui que mais tem a ver com esse assunto?
fica a dica aí. Sempre faz o que é confortável pra você. Não tenta, tipo, colocar uma coisa muito complexa, muito difícil, porque isso só vai complicar a sua vida. Pensa que o que tá em jogo é a vaga na faculdade, entendeu? E você, por exemplo, hoje tem gente que consegue usar a nota do Enem pra fazer concurso. Então tenha calma, tenha paciência e sim, vá para lugares que você se sente confortável. Esforce-se para sair do senso comum, do que todo mundo vai usar. Por exemplo, eu não gosto de usar teoria, filósofo, porque geralmente as pessoas usam muito isso e os corretores acabam ali tendo um conteúdo maçante para poder corrigir. Lembra, é bom ter autenticidade, leveza no seu texto, a sua cara. Então use o que você gosta, o que você sabe. Montou o esqueleto? Agora sim é a hora de você partir para ação. No infinito e além. Nada a ver esse negócio, né? Mas enfim, é isso. Você precisa se atentar a esses detalhes. E agora eu vou te dar algumas frases prontas para você utilizar na sua introdução, seja na primeira linha, como também na última, onde você precisa introduzir de fato o seu posicionamento e já chegar metendo o pé na porta. Olha, você pode usar tanto uma pergunta como uma afirmação. Eu vou passar para vocês algumas afirmações, porque eu não gosto muito de pergunta. Porque a pergunta, se você coloca uma pergunta ali no começo, você tem que responder ela ao decorrer do texto. E eu me atrapalho um pouco com isso. Se você não, sinta-se à vontade, eu só não vou ter aqui exemplos para te dar. Mas a afirmação você pode usar. Eu usei, por exemplo, de acordo com a Constituição da República de 1988. Você também pode usar segundo o poeta tal, segundo a obra ou na obra tal, aí você cita um filme, você cita um livro. Você pode também começar a frase com marcos históricos. Por exemplo, na passagem do século XX para o século XXI, no cinema acontecia isso e isso. Você pode usar, às vezes, uma palavra difícil, por exemplo, de modo ficcional. No filme, papá, retrata a situação X, Y, Z, que fora da ficção ainda assim prevalece nos dias de hoje, na nossa sociedade. Você pode colocar isso. Olha, depende tudo de você, do que você tem de repertório. Eu gosto muito assim do básico, gosto de unir o útil ao agradável e que seja prático. Caso você seja mais sofisticado, se você for mais sofisticado, pode abusar mesmo, porque não tem problema, né? Aí você aumenta ali o nível do texto mesmo, no geral, usando as palavras. Gente, tá passando uns pássaros aqui, já acho que é a terceira vez. Não sei o que eu vou fazer, acho que eu não vou falar, né? Porque depois as pessoas vão me julgar. Mas enfim, se você usar palavras mais difíceis, né? Atente-se a subir o nível mesmo no geral, no texto geral, na sua redação em geral. Eu acho difícil, então eu prefiro usar coisas mais básicas. Então fica aí a dica, de acordo com, segundo fulano de tal. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é colocar segundo fulano de tal, personagem do livro ou do filme. Isso também é muito legal, você conta bem rapidão ali a história que tem a ver com o problema que você quer abordar. E aí você fecha com chave de ouro, e eu vou falar aqui a frase que você pode usar no final aí do seu parágrafo introdutório, que é: nesse sentido, convém analisarmos as principais causas, consequências e possíveis soluções para esse impasse. Você já vai fechar o primeiro parágrafo ligando ele no segundo desenvolvimento. Isso é perfeito. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o seu like, fala o que você mais gostou nesse vídeo e até a próxima. Um beijo da Pri.